Vou marcar meu quadradinho aqui para ficar mais fácil da gente se ver. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo o som? É? Sim. Então tá jóia. Se der algum problema na internet, assim, a gente dá um jeito aqui, passa pro celular e tal. Então, deixa só eu mutar, caso alguém entre sem querer aqui, né? E aí depois a gente. Vocês ficam à vontade para abrir o microfone de vocês quando vocês quiserem. Ah, o tema, ele não é assim muito fácil, mas eu acho que a gente colocando assim uns exemplos bem pensados, talvez fique bom. É que às vezes o exemplo que eu crio para eu entender não serve para vocês, então me perguntem, que daí, quem sabe, a gente vai fazendo novas formulações. E claro que, né, um exemplo ele dá uma empobrecida no termo, mas de toda forma facilita pelo menos a entrada no autor. Eu acho que todo autor que a gente vai se deparar, principalmente um autor novo para nós, é importante a gente aprender a ler aquele autor, não é? Então é justamente a questão de você entender um pouquinho do vocabulário dele, a maneira como ele articula as ideias, a partir do que ele está pensando, não é? Então, hoje nós vamos falar mais especificamente do duplo limite. A gente tinha falado de limites, né, na semana passada, e a gente vai falar desse tema do duplo limite para o Green. Então, é bem importante. Eu acho que ele tem uma relevância clínica enorme para nós. Assim, na minha clínica, eu vejo direto, uso, vejo com os meus supervisionandos, assim, a gente acaba sempre usando, né, termos que são assim relacionados ao duplo limite. Eu não fico usando nas supervisões essas nomenclaturas, mas quem está nos meus grupos aí vai perceber. Vai perceber que eu sempre falo disso. Então, gente, ah, vamos primeiro dar uma pensada no seguinte: eu quero que vocês entendam que a gente não está falando de uma coisa assim super abstrata, né? Uma coisa que a formação de limites, né? A gente pensa, tá, mas na minha cabeça não se forma realmente um envelope físico, não é? Não se forma. Então é uma questão simbólica, assim. Mas e como é que isso do simbólico vai se formando? Vocês já pensaram nisso? As condições para simbolizar de uma maneira assim mais direta? Porque, no final das contas, não é isso que a gente, é com isso que a gente está trabalhando. Então, eu vejo muitos colegas assim aceitando essa ideia de a gente precisa simbolizar. E simbolizar é a gente colocar uma coisa no lugar de outra coisa que não está lá, né? Então, por exemplo, eu falo assim um símbolo que é a palavra, sei lá, caneta, né? E aí eu consigo pensar numa caneta, olha, simbolizar. É fácil, né? E não é. Não é porque isso aí que a gente está falando, a gente já está partindo de uma doxa gigantesca e a gente está, então, não chegando no que é o osso, né? O que é essa coisa de simbolizar? E por que às vezes simbolizar falha? E por que ao falhar esse simbolizar vai surgir essa coisa então que a gente vai ver que é uma simbolização meio estabanada e que faz com que a gente fique separado do mundo, não é? De alguma forma. Então é mais ou menos por aí que a gente vai começar a trilhar hoje. E eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: a gente estava falando que para o Winnicott a ideia é que, bom, para você simbolizar, você precisa do quê? Você precisa do brincar, não é? Que vai formar, então, o Winnicott vai falar de uma série de coisas, né? Vai falar desse espaço transicional, vai falar de objetos transicionais, essa coisa que está entre o corpo e a mãe. Não é? Ou seja, entre o corpo, entre o si mesmo e o objeto. Mas aí, bom, antes que se forme um si mesmo, se forme um objeto, de fato você precisa de alguma coisa nesse entre, não é? Então, ali onde eu, enfim, nem faz parte do eu, nem faz parte do outro, é que justamente eu vou construindo a ideia de eu e outro, tá? Mas tudo bem, isso já é uma simbolização, isso tem a ver já com uma fase mais avançada. Agora, por que essa simbolização acontece? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou seja,
Por que que a gente tem esse mecanismo mental que faz com que a gente transforme a nossa experiência física, porque é isso que a gente tem no começo, né? A gente não chega recebendo aulas de português e enfim, de simbolização e de anatomia e de coisa e tal. Não, a gente chega sem ahm, o conteúdo que é necessário para que a gente possa simbolizar. Mas o que que vem nesse nosso aparato que, de repente, a gente começa a transformar a nossa experiência em símbolo? Bom, eu gostaria que vocês pensassem que tem três coisas principais. Tem o nosso corpo, não é? Tem a experiência do outro e tem o tempo. Hum? Então, vamos pensar da seguinte forma. Em primeiro lugar, a gente imagina esse nosso corpo, não é, como um envoltório desse dentro, que isso sim vem com a gente, mas a gente ainda não simbolizou esse corpo. Esse corpo ainda vem, não é, como pura carne. Só que esse corpo sente as coisas. Então, esse corpo é a primeira coisa que dá uma certa continência para algo que a gente não sabe o que, a gente não sabe o que é o corpo, mas o corpo é um território, não é? E esse território, ele vai dar uma primeira noção do que é dentro e do que é fora, não é? Como Freud vai dizendo, bom, por causa do corpo, o bebê, não é, ao lidar com o princípio de prazer, vai percebendo que então algumas coisas ele consegue controlar, alguns desconfortos, e aí ele se mexe, por exemplo, e resolve o seu desconforto, e outras coisas ele não consegue, não é? Então ele vê que aquele que ele consegue, aquele que não consegue, bom, tem uma diferença aí, e aí o Freud vai dizer, bom, é aí que se forma um dentro e um fora. Mas a gente pode ir além, pensar assim, o bebê que inicialmente ele não diferencia, né, essa coisa que está dentro, por exemplo, a fome, não é? A dor, não é? Ou o que está fora, por exemplo, o alimento, não é? O leite da mãe, o cuidado da mãe, o colo da mãe. Então, isso, bom, ele vai, através da experiência, vendo que isso não faz parte desse dentro, não é? Eu preciso, de certa forma, lançar mão de alguns artifícios para que eu tenha esse tipo de prazer que vem de fora, não é? Então, quando essa mãe, não é, ou sei lá, o cuidador que for, responde às necessidades, né? Então, vai ter alimento, vai ter segurança, né? Vai ter carinho, né? Então, o bebê ele vai começar a perceber que tem alguma coisa desse fora que responde ao que tem dentro. Então, olha só, tem um fora e um dentro. Nisso, o bebê começa, então, a perceber que esse cuidado é consistente. Ele se sente, então, contido, não é? Contido por um ambiente que a gente vai chamar com o Winnicott de um ambiente suficientemente bom. E por que ele é suficientemente bom? Porque, bom, obviamente não é porque ele é perfeito, não é? Se a gente está falando de suficiente, é porque tem, então, frustrações. E as frustrações são importantes? São muito importantes, porque as frustrações vão gerar um estado de negatividade. E a simbolização só pode se dar em um estado em que haja o negativo, certo? Por exemplo, ah, vamos dizer que o bebê está lá na frente do seio da mãe, não é? E está mamando, está ótimo, está tudo satisfatório, mas ele percebe que, bom, esse seio vai e volta, e às vezes ele se sente frustrado. Bom, quando ele se sente frustrado, e no começo ele se sente frustrado muito rápido, porque ele ainda não simbolizou o seio, né? Ele não criou um representante psíquico que faça as vezes do seio quando o seio não está lá de verdade, ou seja, na negatividade do seio, então aparece um símbolo, não é? Então, só que para que isso aconteça, é importante que esses ciclos de frustração e prazer sejam dados com com um determinado ritmo. Eu não ouço tanto assim, quanto eu acho que a gente deveria ouvir, a ideia de ritmo e de temporalidade em psicanálise. É claro que há, não é? A gente fala, e daí tem o Lacan, tempo lógico, e não sei o quê. Mas a gente está falando de uma temporalidade, não é? Que é suportável pelo bebê e, ao mesmo tempo, mais importante do que tudo, ela começa a se tornar previsível. Exemplo, eu sei que a partir de tanto tempo chorando, normalmente a minha mãe vem.
Vem, porque ela é suficientemente boa. Então, ela vai aparecer. Então, essa ritmicidade, ou seja, essa coisa que vai e volta num tempo que é mais ou menos previsível, isso é muito importante, faz com que eu consiga, de certa forma, supor aquela imagem que virá, que é a do seio real, tá? Ou a da mãe. Hum? Então, isso é uma questão importante. E aí, a mãe é justamente o que faz, às vezes, desse outro, ou seja, esse que está fora, não é? Esse que é do exterior, mas permite, então, com que nesse se afastar e voltar, não é? Então, o bebê começa a simbolizar o seio, simbolizar a mãe, simbolizar tudo que há fora dele. Então, é importante a gente pensar, por exemplo, quando a gente imagina no jogo do for dar, não é? Ou seja, o bebê joga o carretel para longe, ele puxa para perto. Ou seja, ele joga com uma negatividade, ou seja, a mãe está longe, e daí ele joga com uma presença. Agora, percebam, essa negatividade que eu estou falando, ela não é necessariamente só um pouquinho, Cris, deixa eu ver aqui. A negatividade, ela não é necessariamente, não é necessariamente não, ela não é de forma alguma uma pura ausência. Entende? Quando a mãe não está no quarto, ela é uma mãe negativa, mas ela não é nenhuma mãe. Entende? Essa é a possibilidade que existe para simbolização. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Imagine um filme, não é? Que então o filme era sobre pessoas que estavam apaixonadas numa praça. E aí na cena seguinte aparece aquela praça vazia, né? Só com um vento batendo nas folhas. O que que você vê nessa cena? Você vê o casal que não está lá, percebe? Ver o que não está lá é justamente o que a gente está chamando aqui, com o Green, de negatividade. Tá bem? Então, isso é fundamental para a gente pensar os processos de simbolização. É ver o que não está lá. Por quê? Porque para guardar essa imagem daquilo que não está lá, a gente cria um significante. Pode ser? Significante. A gente cria ou uma imagem acústica, ou a gente vai criar, enfim, alguma coisa que faça, às vezes, não é? Pode ser uma palavra, daquilo que não está lá. Mas é a presença do que não está lá. Entenderam? Ou está muito complexo? Isso pode embananar alguém. Fiquem à vontade para perguntar, viu? E no Lacan a gente fala da presença na ausência, né? É a presença dentro da ausência. A presença na ausência. Isso. Você sabe, né, assim, que o Green, ele, assim, ele é um discípulo do Lacan que depois ele abandona, né, o Lacan e tal, mas ele traz muita coisa também. E eu acho que tem umas intersecções muito interessantes. Então, de fato, o que acontece é que ele sai do Lacan e depois ele vai pegar muita coisa do Winnicott, muito do Bion, muito de um monte de gente, e aí ele faz a maneira como ele acha que fica mais bem organizado. Então, isso me parece que é uma questão muito importante. Veja, como se forma um signo, não é? Porque a gente sabe, que eu já, inclusive, comentei com vocês, a gente não tem só essa espécie de signo que a gente chama de símbolo, não é? A gente tem outros signos que são diferentes, eles são, por exemplo, ao invés de um símbolo que é, por exemplo, uma palavra, que é uma convenção que a gente faz sobre como algo se chama, a gente tem também, por exemplo, se eu fizer o desenho de uma caneta, vocês também vão entender, quer dizer, eu desenho mal pra caramba, mas talvez vocês vão entender que eu estou querendo desenhar uma caneta. Fala assim, então isso é um ícone de uma caneta, não é um símbolo. E esse ícone, ele significa, ele te traz, não é, para a ideia da caneta. Então, na ausência da caneta, você entende que ali há uma caneta. Bom? Agora, se eu tiver com a própria caneta ali, isso é um signo? Não, é a caneta. Não é? Então, isso parece que é simples. E a gente tem uma outra espécie de signo que eu gosto muito, inclusive foi meu tema de mestrado, né? Quando eu fiz mestrado, eu falei bastante sobre isso, que é o índice. Então, o índice ele precisa ter uma contiguidade física que nos remeta
a coisa real. Então, por exemplo, você está andando na floresta e você vê ali uma pegada de uma onça, não é? Então você imagina a onça porque você viu uma pegada que você supõe então que aquilo veio do corpo da onça em si, não é? Ou quando você vê eu vou já ler as perguntas aqui, mas quando você vê que aquilo ali, de fato, ele tem uma comunicação física com o objeto que você imagina. Então, por exemplo, você vê fumaça, você fala, ah, então ali tem fogo, não é? Onde há fumaça, há fogo. Tá? Eu vou passar a palavra para a Yassi e depois eu vou ler as perguntas aqui do chat. Fala, Yassi. Só me remeteu a um texto que eu acho que é do Garcia Rosa, que ele faz uma aproximação entre Lacan e Santo Agostinho, que ele fala sobre a linguagem, o começo da linguagem, e essa questão do objeto e da simbolização do objeto. Então, e ele comenta que ao apontar para um objeto, que era exatamente o que você estava falando, você não está falando daquele objeto, porque se você aponta para uma árvore, você pode estar apontando para a cor da árvore, para o tronco da árvore, para o fato da árvore ter folhas, né? Uhum. Então, o objeto, ele não é o próprio símbolo. Só lembrei dessa figura, achei interessante. Muito bom, é isso mesmo. Então, no final das contas, né, a gente tem uma série. E olha que curioso, né? Então, isso que aí se fala é muito importante pelo seguinte: quando a gente começa a simbolizar as coisas e a gente confunde a palavra árvore, por exemplo, com a representação de uma árvore hipotética na nossa cabeça, que a gente vai chamar de conceito de árvore. Veja, isso que a gente chama de conceito de árvore é um universal, né? Ou seja, é uma árvore universal. Ela é uma árvore. Essa árvore necessariamente ela é empobrecida, porque ali também, quando você pensa em árvore, claro que cada um vai estar remetendo a uma árvore universal diferente, mas na cabeça dele é a árvore genérica, e porque é o conceito. E, na verdade, a gente está pensando um pouco em termos essenciais a árvore, mas se você entra na linguagem e simboliza algo, naturalmente você perde muito daquilo que você recebia enquanto aquilo não era simbolizado. Ou seja, aquela percepção inicial da árvore tinha uma sinestesia ali, não é? Porque tinha um tato, aquilo que você sentia quando no contato da casca da árvore, tinha também. Eu sei que não é exatamente isso que você está falando, assim, mas eu estou puxando para o lado de como que a simbolização nos deixa assim mancos, não é? Porque no final das contas, tudo aquilo que eu queria representar, que era o toque da árvore, era, enfim, a cor da árvore, e era uma série de questões ligadas à árvore, ao cheiro, né, de estar ali olhando para a árvore, a luz que batia na árvore, tudo isso. Inclusive, como a Maria Minerva fala, né, a gente olha para o paciente como quem olha não para a árvore, mas para o vento que balança a árvore. Olha que importante a gente pensar nisso agora. Porque se o analista olha para o paciente, para a fala do paciente, como quem olha para o vento que balança a árvore, no final das contas você tem que entender qual que é a força que faz com que aqueles conceitos se movam daquela forma. Mas muito mais do que os conceitos, principalmente para o Lacan, é a ideia de por que aqueles significantes, que são só um pedacinho da coisa, se movimentam de determinada maneira, tá? É Então, Hegel, né? A palavra é a morte da coisa. aham, A sim, palavra perfeito, mata a coisa, né? mata a E, e, coisa. É. e você está falando que não tem muito a ver com o que eu estava falando, mas no seminário um é justamente seguindo essa linha de Hegel que Lacan vai citar Santo Agostinho, que daí foi para esse texto do Garcia Rosa. Que maravilha, que maravilha. Vocês estão ainda no 1 ou vocês já passaram para o 2? Não, no final. A gente ainda vai Estão demorar, no acho que uns final. meses para terminar, mas a gente vai. Então tá, pessoal, eu me lembrem de passar para vocês o link do grupo de leituras que a IAC promove, junto com alguns colegas, sobre o Lacan, não é? E ela, enfim, está aí no final do seminário 1. Eu tive a oportunidade de ir outro dia, não é? Assim, como dou bastante aula, eu não tenho como ir sempre, mas quando eu fui, eu achei assim, sensacional. Vão nesse grupo que está maravilhoso. Então, gente, e quem quiser saber como é que vai entrar no grupo, é só perguntar lá naquele nosso do WhatsApp, não é? Que eu tô, pô, super indicado, não é? Aí assim, enfim, membro de informação das antigas lá do Instituto, E não vários é? Então, colegas. Somos vários colegas. é, justamente, tem vários colegas lá que também estão, né, na organização, mas eu, assim, fiquei muito bem impressionado com
assim, o tanto de pesquisa e de vontade mesmo que eles levam para dentro desse grupo, que está maravilhoso, de leitura de Lacan, certo? Então, para quem gosta, super, super bacana mesmo, e para quem não gosta, vai começar a gostar, porque é ótimo. Então, Obrigada. Cláudia, me diga aí. Então, tenho aqui uma dúvida. Pensando na questão da simbolização, estou pensando lá na amamentação, né? De novo. Uhum, Você falou no início, por exemplo, que o fora responde o que está dentro, certo? certo. Então, antigamente, as crianças nasciam, elas eram alimentadas de hora, né? Então, a cada 2 horas você amamenta o bebê, ou a cada 3 horas amamenta o bebê. Então, isso conferia uma certa regularidade, né? Isso, Hoje, é, o que se preconiza é a amamentação em livre demanda. Então, a tá. criança chora, a mãe dá o peito. Não Mas, tem mas mais. mas tem um gap aí, percebe, Cláudia? É verdade. Desculpa eu te interromper, mas é que a ideia é assim, não importa que não seja de 1 em 1 hora, importa que o tempo entre o chorar e o receber o peito seja mais ou menos estável, entende? Porque você daí começa a perceber que tem um ritmo entre o dentro e o fora, entre a Entendi. pergunta e a resposta, entende? Até... Mas a minha pergunta é assim, por Vai. exemplo, quando era de hora em hora, ele não precisava chorar, né? Então, o nível de frustração dele, ou Uhum, melhor, ele tinha que esperar, né? Ele uhum, podia, enfim, ia chorar, a mãe não ia dar. Então, ele tinha que se frustrar. Ele só ia uhum, ser satisfeito daqui 3 horas. Na uhum, amamentação em livre demanda, me parece que, embora haja o gap, uhum, a frustração é muito menor, uhum. Pode ser. né? Porque ele é atendido praticamente imediatamente. E a minha pergunta é, então, o que isso impacta na simbolização, na coisa da presença na ausência, né? Muito bom, Isso, a muito pergunta bom. é, E aí eu vou aproveitar isso que você está dizendo para a gente pensar uma outra coisa. Por que que em psicanálise, em geral, a gente tem uma ritmicidade também? Ou seja, a gente tem os dias da semana que a gente atende o paciente e tal. Bom, isso se parece um pouco com o que a Cláudia diz, no sentido de que aquela mãe que amamentava de hora em hora, antigamente. Porque, bom, é isso. Eu não sei em quanto tempo leva para um bebê sentir fome. E eu não sei, eu acho que talvez tenha outro bebê que meio mal e de repente daqui meia hora ele está com fome e ele vai ficar meia hora chorando, o que é terrível e é insuportável para o bebê. Mas vai ter bebê que vai, enfim, encontrar é, a possibilidade, não é, de mamar, enfim, quando quer, né? Ou seja, o livre demanda, como a Cláudia está falando. Bom, com a livre demanda, você tem uma coisa que é muito importante, porque a gente está ainda nessa época dos cuidados maternos primários, ou seja, tem uma dependência absoluta do bebê, uma total incapacidade de simbolização. Então, nesse período, você de fato é bom você não deixar que o bebê tenha que conviver tanto com essas agonias primitivas, senão ele é capaz de cindir. Então, o que a gente faz é, de fato, eu acho que é uma ideia muito mais interessante, né? Essa da livre demanda, porque daí a gente tem um tempo e uma previsibilidade que é assim, bom, eu vou chorar e vai acontecer alguma coisa boa comigo, que é eu vou receber esse seio. Qual é o problema desse pensamento? Bom, em tese, você está alimentando a onipotência do bebê, porque o seio veio porque ele pediu, porque ele chamou. Ou seja, ele que já vem com o pensamento de que ele é onipotente, quando você tem, então, uma livre demanda, claro, você alimenta a onipotência do bebê, mas tem uma questão aí. É a época que a gente quer que o bebê se sinta onipotente. A gente quer que o bebê entenda que ele consegue criar as coisas, inclusive que ele consegue criar o seio que vem. Só que tem um problema nisso. Se ele está num pensamento onipotente, ele ainda não consegue fazer uma divisão muito boa e criar um limite muito bem estabelecido entre o dentro e o fora, concordam? Porque para ter um limite bem estabelecido entre o dentro e o fora, ele precisa de uma coisa básica, que é o que é a frustração. Ele precisa se frustrar, ele precisa dizer, olha,
pedi, chorei e não recebi. Mas isso não se dá com um bebê de 1 mês, nem de 2 meses. Isso vai se dar quando você tem um bebê que já é capaz de conviver, não é, com essas coisas que vão se tornar símbolos, não é? Que vão se tornar signos, por exemplo, com a falta da mãe, não é? Então, essa mãe ela pode faltar um pouco, ele vai chorar, mas ele não se desespera. E notem como o tempo de espera de um bebê, não é? Desde a primeira fome até ele começar a berrar horrivelmente, ele vai aumentando com o tempo, não é? Então, assim, quanto mais velho ele fica, a tendência é que ele consiga suportar mais. E por que ele consegue suportar mais? Porque ele faz uma coisa que o Green nos chama de sustentar a negatividade, de suportar o vazio. Então, gente, não é sobre isso que é a psicanálise, sustentar o vazio, sustentar justamente aquilo que não está conosco. Por exemplo, a gente não tem a resposta sobre qual que era o objetivo da minha vida, por exemplo. Então, o paciente chega lá, cheio das suas neuroses, e ele está querendo saber, meu Deus, mas o que que eu preciso fazer, não é? Será que eu caso? Se eu compro uma bicicleta? O que que eu preciso fazer na vida? E, bom, a resposta, não sei. Mas o analista fala, não sei, e aí, nesse não sei, isso é uma negatividade que se coloca e que você está convidando o paciente a sustentar esse não sei. Só que é fácil a gente sustentar o não sei? Lembre das análises de vocês. Fala, pô, não sei, meu Deus, como é que eu não sei? Eu preciso saber, senão como é que eu largo ou não largo aquela pessoa, eu começo a namorar, ou eu entro num curso novo, ou eu vou viajar e morar na China, não sei. O que que eu faço? E outra coisa, o que que o outro quer de mim? Eu não sei. Eu não sei. Quando se diz eu não sei, o que você está propondo é uma negatividade, que é a negatividade da mãe, que é aquela presença na ausência, não é? Que aí assim bem lembrou. Ótimo. Então, o que que você faz? Você não sabe e você sustenta por um tempo. E você sustenta por um pouco mais. E você sustenta um pouco mais e, de repente, as coisas vão te fazendo não simbolizar aquela negatividade, mas usar a negatividade como algo que é justamente a matéria-prima para a criação. Entende? Então, assim, eu não sei. E justamente porque eu não sei, agora eu tenho um espaço livre. Eu tenho um espaço para simbolizar, para criar, para construir, para descobrir, e porque então a ideia vai ser que eu não vou saber mesmo, porque o que o neurótico quer? O neurótico quer saber, não é? O neurótico obsessivo ele quer saber. E eu vou dizer, vocês todos, poxa, eu não digo todos, mas talvez a maioria do que estão aqui, né, querendo aprender sobre o André Green, fala, porra, a psicanálise, e a gente, enfim, fica tão angustiado com essa ideia de não saber sobre o que acontece com a gente, que a gente vai lá estudar Lacan. É isso, a gente vai lá, porque, putz, se você vai estudar Lacan, é porque você está muito angustiado, porque você quer entender o que está acontecendo, não é? Então, agora, essa angústia a gente sustenta, e sustenta cada vez mais. E sustentar o negativo é justamente essa capacidade de saúde que a gente está tentando desenvolver. Porque vejam só, o psicanalista fica respondendo a demanda como a mãe. Às vezes a gente faz muita relação do psicanalista com a mãe, mas eu gostei muito que a Cláudia trouxe, não é? Porque quando você tem a ideia da periodicidade e da livre demanda, por que o analista ele não faz como a mãe, a mãe moderna, né? Que oferece o seio cada vez que, enfim, o paciente pede? Porque a gente não responde à demanda. Qual sentido tem em não responder à demanda? Quando a gente não responde à demanda, você oferece uma negatividade. E quando a gente oferece uma negatividade, você oferece justamente um espaço para criar. Bom, aí eu vou dizer para vocês que a ideia da negatividade ela é interessante, porque vamos imaginar o seguinte: tem uma mão, essa mão que tem 5 dedos, não é? Se de repente vocês veem essa mão assim, com um dedo faltando. Bom, vocês vão ver, fala, cara, o Eduardo ele tinha 5 dedos, tem um dedo faltando. Essa falta desse dedo eu vou chamar de negatividade, entende?
não é que o dedo não exista, não é só a ausência do dedo, mas é que ali algo me chama a atenção, que tem assim, um contraste entre o que eu vi e o espaço em que aquilo aparece. Entende? Então, outra coisa que a gente pode pensar é que, ao invés de ver 5 dedos, eu gosto muito, o Gregory Bateson fala isso, e eu acho ótimo. Hoje eu tenho uns antropólogos aí para trazer para a gente brincar. Então, o Gregory Bateson também tem contribuições aí na psicologia e tal. Ele falava, olha, ao invés de você olhar para uma mão e ver sempre 5 dedos, você pode contar 1, 2, 3, 4 espaços entre dedos. Ou seja, por que você está olhando para o dedo e não está olhando para os espaços entre? Por que você está olhando para os dedos e não está olhando para os negativos dos dedos, que é tipo, são as relações entre os dedos? Porque aí você inverte o ponto de vista e pensa que a gente não está na positividade do dedo, a gente está na negatividade, onde ele falta, não é? E aí, onde ele falta, você pode construir. Olha que bacana, olha como é que bate também com a teoria do Lacan até agora, não é? Então, nesse sentido, pessoal, olha que coisas legais que a gente faz quando a gente lê vários autores, porque a gente pode ir construindo uma ideia própria, o que o Green faz, e daí eu estou, enfim, tentando ver isso com vocês. Então, vamos lá. Eu quero ler agora as perguntas. Quem que traz... Deixa só eu começar aqui pela primeira da Cris. Então, só existe símbolo se houver a falta? Sim, sim, porque a gente só precisa simbolizar onde tem a negatividade, né? Só que a gente só simboliza a negatividade quando ela é uma negatividade suportável. Percebam que tem 2 formas que a gente não simboliza. Ou quando o nosso nível de excitação é baixo demais. Por quê? Porque eu tenho tudo que eu preciso. Então eu não consigo, porque eu não preciso. Então isso é impensável. O meu ponto está preenchido. Eu não tenho negatividade. Cada vez que antes de eu ter fome, a mãe já foi lá e alimentou com o seio. Antes de eu ter fome. Bom, se antes de eu pedir, ela já me alimentou, então eu não tenho negatividade. Eu não tenho frustração, eu não tenho lugar para criar, para simbolizar. Por isso que a mãe tem que ser suficientemente boa e não perfeita, porque perfeita é horrorosa, ela não deixa espaço para simbolizar. Ótimo. E também esse nível de excitação está muito baixo, então, porque eu não tenho negatividade. Ótimo. E se o nível de excitação for muito alto, porque eu estou numa angústia impensável? Não é? Eu não consigo, de forma nenhuma, criar bordas dessa angústia, porque ela é muito horrorosa. Eu estou lutando pela minha sobrevivência. Eu também não consigo simbolizar. Então, não é só uma questão lógica, é uma questão afetiva. Ou seja, o afeto muito baixo, não consigo ligar a nenhum significante, porque o significante, ele precisa ser vitalizado por algum afeto. Entende? É o que o Freud chama de eu tenho um representante psíquico e eu tenho uma força psíquica que está ligada a esse representante. Né? Então, esse afeto precisa vitalizar o representante para que ele tenha algum valor. E vocês percebem como justamente quando a gente fala as coisas, não é? Então, sei lá, uma pessoa vai lá e fala um palavrão. Pô, esse palavrão, ela fala com prazer, não é? Ela fala às vezes pode falar com raiva, pode falar com o que quer, mas ele tá cheio de afeto naquela palavra. É que daí é mais do que na palavra, no significante. Né? Então o cara fala bosta. Pô, mas é um bosta bendito, né? Com aquela boca cheia de bosta. Ou seja, bom, isso está trazendo o quê? Está trazendo um afeto, não é? E está trazendo uma representação. Tá bom. Então, a gente precisa que o nível afetivo não seja alto demais, senão eu não consigo criar o signo, e não pode ser baixo demais, senão eu não preciso e também não consigo criar o signo. Ou seja, se é o completo negativo, eu estou na área do quê? Da pulsão de morte. E se é o completo positivo, eu estou o quê? Também na área da pulsão de morte, porque eu estou só voltado para dentro. Então, a gente pode imaginar que a libido, olha que coisa bonita isso. A libido é um intervalo entre 2 pulsões de morte. Ou seja, é intervalo entre 2 pedaços de morte. Não é? E é mais ou menos uma coisa que a gente pode imaginar quando assim, a gente pensa, eu antes de eu nascer e eu depois de nascer. Ou depois de morrer.
não é? Então, é claro, a vida também tem essa coisa que é entre duas mortes. Não, mas o que a gente chama de pulsão de vida é essa coisa que fica, então, entre um nível alto demais de excitação e um nível baixo demais de excitação. Pode ser? Então, com isso, a gente avança pensando o seguinte. Mas tem um negócio esquisito nisso aí, porque você falou de ritmo, falou que então precisa a coisa ter mais ou menos previsível, mas o ritmo não lembra a ideia de repetição, e repetição não lembra a ideia do Freud de compulsão à repetição, e justamente a lei do princípio do prazer, e aí a pulsão de morte? Mas qual é a diferença da repetição rítmica do brincar e da repetição da compulsão, a repetição da pulsão de morte? Alguém sabe me ajudar? Não é tão fácil essa. Eu acho que a ideia é assim. A repetição que você cria de uma maneira muito viva, ela aparece porque você está brincando justamente, e nesse brincar sempre tem uma variação que é perceptível, é aquilo que o Deleuze vai falar, né, no diferença e repetição. Então você pode ter repetições, mas sempre você vai ter uma diferença mínima no meio delas, e outra por que você vai ter uma diferença mínima? Porque você vai estar em contato com o meio. Então, imaginem a cena de um bebê já brincando com uma bolha que talvez tenha entrado, enfim, no útero materno, não é? Assim, e está ali no líquido amniótico, e o bebê, então, empurra com o pezinho, com a mãozinha, aquela bolha. O que ele está fazendo? Ele está empurrando, mas nunca é igual. Nunca é igual. E se nunca é exatamente igual, então a gente está fugindo do que a gente chamaria de pulsão de morte, embora seja repetitivo. Bom, esse repetitivo, então, não é o repetitivo da pulsão de morte. Não. Então, você tem a repetição boa? Tem. Mas a repetição boa ela tem uma coisa que é o ritmo, né? Então, por exemplo, se a gente faz um ritmo que é... O que vem depois? A gente sabe, né? Tipo, não é isso? Tipo, eu estou fazendo errado o negócio aqui, mas de qualquer forma dá para prever o que é. Você tem a ideia rítmica, e olha o tanto que o ritmo é importante, gente. O ritmo é importante porque é a introdução da temporalidade no psiquismo. E a temporalidade no psiquismo começa a ser simbolizada, e ela só é possível de ser simbolizada porque existe um certo ritmo, não é? Tem um ritmo do relógio, mas tem um ritmo também dos cuidados maternos. Tem vários ritmos que a gente vai observando na natureza. E o que acontece quando a gente não conhece um ritmo? A gente vê o caos. Então, imaginem que a criança ela comece a ver que o mundo ao redor dela a leva para um estado de excitação muito alto, porque aquilo que ela está tentando simbolizar não dá para simbolizar porque não tem o ritmo. Por exemplo, a mãe nem sempre está lá. A mãe não responde o olhar da criança porque a mãe está deprimida. Ou os pais, enfim, o pai bate na mãe e aí a mãe não sabe o que fazer, o filho observa aquela cena de uma violência enorme e ele acha que ele mesmo vai ser destruído. Então, o nível de excitação fica muito alto, o que ele consegue simbolizar? Não. Então, ele consegue construir isso que eu estou falando para vocês, que é um dos principais elementos simbólicos da nossa vida, enfim, neonatal, não consegue. Por quê? O nível de excitação está muito alto, e aí ele pode ter uma certa dificuldade em construir alguns limites entre o dentro e o fora, por exemplo. Né? Então, por exemplo, a onipotência dele começa a ser aplicada, como eu falei para vocês no encontro passado, e ele acha, então, que ele precisa emular um adulto, né? A criança que emula um adulto, justamente com a ideia da fruta bicada, do Ferenczi, né? Aquela coisa de, então, eu preciso emular um adulto, eu me identifico com o agressor, eu tenho uma série de questões. E aí, eu não simbolizo, mas eu crio imaginariamente uma reprodução do mundo adulto. Para os lacanianos vai ficar fácil. A diferença entre o simbólico e o imaginário é sempre bem ressaltada, mas o imaginário só pode surgir porque o simbólico não consegue cobrir tudo. Não? Então, o simbólico ele tem a ideia de ser mais elástico.
você consegue trocar coisas, que ele tem um lugar de valências, não é? Então, estou para o meu pai, assim como meu pai está para o meu avô. Bom, isso é uma estrutura. Mas você pode trocar isso e falar, estou para o meu chefe, assim como o meu chefe está para o chefe dele. E essa é a mesma estrutura, mas você trocou os elementos. Então, a estrutura, ela tem uma maleabilidade. Ela permite isso que a gente fez agora, que é uma metáfora. Ele permite também a metonímia, não é que você tirar a parte pelo todo. Então, o que a gente está dizendo aqui é a possibilidade de você, através da construção do simbólico, ter uma maleabilidade que não vai acontecer se você tiver um nível de excitação alto demais ou baixo demais. Tá bem? Então, o que a gente quer, não é, que aconteça com a nossa libido? Bom, que, de certa forma, as pessoas possam, quanto mais possível, construir estruturas que sejam maleáveis, que sejam flexíveis e que comportem o outro. Mas como é que isso aí ficou esquisito? Porque como é que o outro vai ser comportado na estrutura que, enfim, o outro não é fora da estrutura? É, o outro é o fora da estrutura. O outro é uma negatividade. Mas não é justamente porque tem uma negatividade que então eu consigo me constituir? É. Então, veja, a negatividade do eu e da minha estrutura, ela pode pressupor duas coisas: a angústia total ou o outro. Complicou? Porque, veja, faltou eu. Eu tô aqui. Aí, de repente, tem uma coisa que vem de fora e é totalmente diferente da minha fantasia. Eu criei uma fantasia, ela está dentro da minha pele psíquica e essa fantasia, de repente, recebe, sei lá, entra alguém aqui e eu não percebi, enfim, algo acontece, o outro irrompe. Bom, quando o outro irrompe, eu tenho que dar um jeito de fazer alguma coisa com esse outro. Eu tenho como colocar esse outro no meu simbólico? Talvez, se o seu simbólico for conseguir traduzir isso que apareceu inesperadamente, fora do ritmo, porque quando a gente, por exemplo, vai dar uma aula, a gente não espera que no meio da aula vai, sei lá, acontecer justamente o que o Lacan vai chamar de o real, que é, por exemplo, caiu a luz. Putz, caiu a luz. Mas a gente consegue simbolizar, a gente vai falar, olha, caiu a luz, porque isso aqui acontece mesmo, mas as pessoas não vão me odiar por causa disso, que talvez então a gente tenha que recomeçar, talvez eu vou fazer pelo celular, talvez eu diga que a gente começa outro dia, mas vai dar tudo certo. Vocês percebem que para muitas pessoas, assim, com uma neurose muito forte, isso é difícil? Isso é difícil de aceitar? Ou seja, aparece alguma coisa que não estava dentro da estrutura dele e ele então se perde, se desorganiza. A sua estrutura parece que não compõe assim um espaço seguro para que ele possa então suportar isso que vem de fora, essa negatividade, não é? A negatividade, por exemplo, da luz, da internet. Tá. E aí o que ele faz? Bom, não sei. Provavelmente ele vai ficar frustrado, irritado, e de uma maneira que ele não vai conseguir lidar muito bem. Então, o que eu queria trazer para vocês? Eu falei na semana passada que quando, então, a gente, e na retrasada também, que quando a gente vai criar um espaço para brincar, a gente só consegue brincar se a gente conseguir fazer uma alternação entre duas realidades. Ou seja, a realidade da brincadeira, que precisa ser suficientemente real, porque senão eu não tenho nenhum nível de excitação. Qual que é o meu nível de excitação numa brincadeira que eu falo, sabe aquelas pessoas que falam para uma criança, mano, isso aí não é sua filha, é só uma boneca, larga disso que é ridículo. Bom, mas e aí se você, a criança fala, isso aqui só é uma boneca, é ridículo. Bom, aí ela não está no brincar e é um problema, porque ela precisa acreditar essa aqui é minha filha e fazer toda, enfim, a maneira como ela cria na fantasia dela aquela brincadeira enquanto algo que tem algo de realidade. Mas também é importante, como eu dizia para vocês, que ela saiba alternar entre essa realidade e outra. Ela não pode se perder no personagem, não é? Então, uma coisa que pode acontecer é que a pessoa se perca no personagem, não é? Que eu tô lá brincando com a minha boneca e de repente a mãe me chama para almoçar e eu falo não, porque eu tenho que cuidar da minha filha. Bom, uma criança saudável, ela não vai falar isso
seriamente, não é? Ela vai poder brincar com essa ideia, porque ela vai tentar chegar nas bordas do que é cada uma dessas realidades. E é justamente no espaço entre realidades distintas que a gente consegue criar, que a gente consegue simbolizar. E eu vou dar um exemplo de negatividade para vocês que eu acho que vocês vão gostar. A gente está falando de limites, não é? Então, vamos pensar, olha só, o Van Genet, ele traz uma ideia, que é um antropólogo, né? E ele traz uma ideia que é muito interessante, que é o seguinte, olha, antes de assim que o mundo fosse totalmente tomado por todos os povos e então você tem fronteiras que são aqueles risquinhos no mapa. Não, antes você tinha grandes áreas que eram terra de ninguém. Então, por exemplo, ainda não era nem França nem Alemanha, não é? Você era uma zona que não, por mais que alguém pudesse fazer uma divisão jurídica, mas você não tinha aquele momento de eu pulei a fronteira para um lado, é um, pulei para o outro, é outro. Não. Você tem uma área. Bom, essa área podia ser uma área muito grande. E quem morava nessas áreas, que eram terra de ninguém, eram justamente as pessoas que eram exiladas, que eram as proscritas, né? Que eram as bruxas, que eram as pessoas assim diferentes. E essas pessoas tinham um caráter mágico para quem morava dentro dessas áreas de sentido. Ou seja, eu moro num país, eu moro aqui é a Alemanha, certo? Tudo bem que eu sei que a Alemanha, enfim, não é o caso, né? Porque quando a Alemanha se forma, é só para ilustrar mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer é que, bom, entre um país e outro, não é? Você tem terra que não é país. Então, você tem uma negatividade de países. Nessa negatividade, as pessoas que habitam, então, são diferentes, são mágicas. Por quê? Porque elas criam algo que é estranho, que está entre a realidade e a ficção. É tão real e tão fictício. E aí percebam a ideia da caça às bruxas. Como é que entra nisso? Bom, as bruxas, elas têm a capacidade de alterar a realidade. Olha o estrangeiro ele traz uma realidade diferente. E o que um país faz com o estrangeiro? Bom, ele pode fazer uma coisa que a gente chama de aniquilação do estrangeiro, que é você simplesmente aquilo que ele está dizendo não tem lugar, né? Ou seja, isso não existe, porque essa religião que ele vem professando, ela simplesmente é bobagem, então ele só é um estrangeiro falando besteira de estrangeiro, ou aquelas coisas são assimiladas dentro da sua realidade. Então, como é que é assimilada dentro de uma realidade? Bom, o estrangeiro vem e aí ele vai falar: olha, eu tenho esse Deus, esse Deus, esse Deus. Eles falam: ah, isso aí eu sei. Esse Deus que você está falando aí, na verdade, não é uma coisa que você está dizendo lá da coisa africana. Isso é São Jorge, não é? Então, quando você traz a ideia de, então, incorporar a realidade do outro à sua cosmologia, você, de certa forma, está matando, não é, a outridade, não é? Porque você não aceita conviver com o outro, que simplesmente é outro, não é? Mas você está colocando isso para dentro da sua cultura, não é? O que, de certa forma, vai acabar mudando a sua cultura, porque o São Jorge de antes já não vai ser o mesmo São Jorge de agora, porque o São Jorge que agora é misturado com alguma deidade africana vai ser outro São Jorge. Ele causou uma diferença, um desconforto, e isso aí vai, enfim. Mas não quer dizer que você também não tenha, enfim, aniquilado aquilo que veio do outro de fora. Né? Agora, o que eu estou dizendo para vocês é porque a gente consegue pensar o outro com palavras? Não, porque o outro é outro. E se você transforma o outro em algo pensável, é porque você já simbolizou o outro e transformou ele em algo que faz parte das suas possibilidades psíquicas. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou muito boa para lidar com o outro. Tá, você é muito boa por quê? Porque você transforma tudo do outro em alguma coisa nos teus termos psíquicos, ou porque você sustenta a negatividade do outro. Porque são coisas muito diferentes. Entende? Então, quando a gente está em análise, o que a gente está fazendo? A gente está tentando sustentar a negatividade do outro. Beleza? Mas a gente já estava vendo que, então, tem pessoas que têm uma dificuldade, porque o nível de excitação é muito alto, o nível de excitação é muito baixo. Então, eu não consigo simbolizar coisa nenhuma. E aí, o que eu tenho é uma energia extremamente angustiante
não é? Extremamente angustiante, que me faz, então, chegar a algo que não é um limite, não é? Como o Green está dizendo, não é? Um limite de pele psíquica, mas é uma coisa que ele vai chamar de duplo limite. O que é um duplo limite? Imaginem que você não conseguiu simbolizar algo. A sua casa era completamente maluca. Se o pai e a mãe brigavam, era uma coisa de desgraça, e aí um voltava bêbado e fazia coisa. Bom, então o que se criou no lugar disso? Vamos dizer que a gente pode criar várias coisas, mas uma delas é um enrijecimento de uma estrutura que a gente vai chamar de duplo limite. Esse duplo limite, vamos imaginar assim, é como se você não conseguisse criar uma pele psíquica suficientemente elástica, mas você consegue criar um muro ao redor de você. Então, vamos imaginar que você teve um problema na casa, a casa ficou com a porta aberta, ao invés de você consertar a fechadura da casa, você constrói uma muralha gigantesca em volta. Qual que é o problema disso? Bom, o problema disso é que você não vai ter acesso ao exterior, porque você não consegue entrar, sair. Você está preso na sua própria defesa psíquica. Está preso nessa coisa que o Green vai chamar de duplo limite. E aí, como é que funciona o brincar dessa pessoa que está preso no duplo limite? Ele é um brincar que está cheio de pulsão de morte, e aí concretizou justamente. Mas o que acontece? Esse brincar dele que fica cheio de pulsão de morte, tem uma coisa interessante aí. Ele está fazendo repetições, mas são repetições para dentro. Então, a grande diferença do repetir, do brincar, eu já falo, é exatamente o duplo limite e a couraça que eu dizia, é a mesma coisa, que eu usei essa figuração de couraça no encontro passado, se eu não me engano. Mas é justamente isso, é que hoje a ideia é explicar mais o duplo limite. Então, vejam só, a pessoa que está encouraçada, não é? Ou que ela está, então, ela criou essa barreira externa, que é muito forte. E aí a gente pode pensar assim, por exemplo, na neurose obsessiva, a pessoa ela pode criar uma barreira assim muito rígida e fazer tudo aquilo que a gente falava no encontro passado, que é ter uma relação com a lei, que é totalmente imaginarizada, ela não consegue então ter trocas simbólicas para ela ir simbolizando as coisas, então é tudo muito rígido, não é? Então, peguem a ideia de que para o neurótico obsessivo a gente pode imaginar um muro. E para as pessoas histéricas, o que a gente poderia imaginar? Pô, a gente poderia imaginar, talvez, uma... assim, eu fico inventando figurações que servem para a minha cabeça. Vocês vão ter que criar de vocês. Mas eu imagino, assim, como uma bolha, uma grande bolha, uma esfera de bolha, que a pessoa vai tentando trazer tudo aquilo que é importante para dentro dessa bolha e, bom, ela vai tentar, de certa forma, manter sob algum controle, mas é um controle em relação ao amor. Ou seja, como que eu faço para que eu possa ser amada? Então, para que eu possa ser amado. Bom, então eu preciso descobrir como é que é o outro, mas então eu crio. Você já encontraram aquelas pessoas que chegam no consultório e você fala, poxa, todos os sintomas de histeria, mas parece que ela está meio fechada dentro dessa bolha que parece uma prisão, que é a bolha da fantasia. Vocês já notaram como na histeria tem uma coisa assim muito comum da pessoa fantasiar muito prolificamente? É uma coisa muito bacana e muito bonita, inclusive, mas tem um problema. O que acontece quando essa fantasia falha? Ela vai simbolizar? Não, ela vai somatizar. Por quê? Porque quando a fantasia não consegue dar conta da minha realidade, eu então começo a sentir no corpo. Por que no corpo? Bom, porque no corpo é um dos lugares em que, se eu não consigo pensar em algum lugar para guardar essa angústia vai se manifestar num lugar que é o mais primitivo de todos, que é justamente o corpo. Não é? Então, esse corpo que também você não simbolizou muito bem, mas os significantes estão ali, como diz o Lacan, a gente está cravejado, não é, de significantes pelo corpo. E claro que isso vai fazer, então, com que a nossa angústia vá fluir para algum desses pontos e vá, então, fazer doer, por exemplo. A angústia, ao invés de doer internamente enquanto angústia, vai ter justamente, Cris, uma doença psicossomática, não é? Ô, Eduardo, eu queria fazer uma pergunta que está me martelando aqui, nessa questão da simbolização. Um exemplo, Aham. um paciente adulto, né,
que ele tem pânico, medo, muito medo, digamos, de barata, de rato, de um inseto qualquer, ou um bichinho pequeno qualquer, que é claro que na realidade ele sabe que aquilo ali não vai Sabe? devorar, vai prejudicá-lo, vai maltratá-lo. E ali, Isso. mesmo assim, ele tem esse pânico total. É, se chegar a chorar, se chegar a subir em cima de uma cadeira, de uma mesa, esse indivíduo, ele simbolizou, digamos, que na infância ele tenha sofrido violência. Me desculpa, porque acho que para chegar à pergunta eu enrolo muito, né? Não, eu estou entendendo, pode falar. Aí, Tranquilo. digamos que na infância ele tenha tido muita violência por parte de uns dos pais, o pai ou a mãe, e daí na vida adulta ele tem esse pânico. Um exemplo, de barata, que foi Tá. machucado pela mãe e tem medo de barata. Essa barata, que ele sabe que não vai morder, que não vai machucar, que não vai maltratar, pode ter sido, ele simbolizou, não sei se seria essa palavra, ele transformou, que ele chama de monstro a barata, transformou essa mãe nessa barata, Pode ser? Ó, entendeu? Mais ou veja menos. só, eu entendi, eu entendi. Você está falando uma coisa que é muito interessante e vai servir muito para a gente aqui agora. Veja só, Sim, a gente tem agora a mistura de duas lógicas diferentes. Tem a ideia neurótica, em que a barata condensa a ideia do objeto angustiante mãe, não é? No caso aqui que a Dinalva está trazendo para a gente. Então, pode dizer, sei lá, por que que a pessoa ligou a mãe à barata, mas de fato, a gente, vamos imaginar que, enfim, a gente percebeu isso numa fobia, não é? Como o caso do pequeno Hans, que vai para um cavalo, né, que era o pai, angustiante. Mas aquela mãe angustiante, então, violenta, que a Dinalva está falando, então, se torna uma barata. Tudo bem. Só que tem uma questão de limites aí também. Veja, a questão neurótica das baratas a gente já sabe. Vocês estudam psicanálise, vocês estão entendendo todo o mecanismo psíquico da condensação, não é, do deslocamento. A gente sabe que essas coisas vão acontecer, vão se ligar a cadeias significantes. E o angustiante, ao invés de ser sentido como angústia, aliás, eu gosto muito porque na fobia você tem um mecanismo interessante, né? Que ao invés de a angústia estar dentro de você, ela está fora de você. Olha que coisa boa, né? Só que tem um problema. A gente faz uma diferenciação e leva essa barata, que é o angustiante, para fora, ou o cavalo do pequeno Hans para fora. E desde que eu não veja esses objetos, está tudo bem. O problema é, quando eu vejo, eu sou tocado nesse objeto. Na verdade, eu não sou tocado, eu sou atravessado por esse objeto, porque esse objeto me deixa em pânico. Hã? Ele me deixa. O fóbico tem essa ideia, ele realmente ele não tem como lidar com a questão de que a barata está lá fora e ela é pequenininha, ela não vai me atacar. Não, o objeto mau é a angústia em si. Então, aquilo vai remeter a uma dificuldade de limites que a pessoa também tem entre dentro e fora. Entende? Porque essa mãe angustiante que aparece enquanto barata, em você ela aparece enquanto uma angústia enorme. Tá. Então é uma barata persecutória, beleza. Mas a ideia é, e se eu tivesse outro tipo de sintoma que fosse, por exemplo, um sintoma obsessivo? Bom, aí eu ia sentir em mim a angústia e eu ia precisar pensar, 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 porque é no meu pensamento que eu tento, enfim, fazer com que essa angústia vá se dissipar. Mas eu consigo? Não consigo, não é? Então eu tenho uma dificuldade, valeu, Yaci, um, uma dificuldade entre lidar com a barata dentro e fora, mas se ela está no meu sintoma obsessivo, eu fico com ela dentro, 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 certo? E bom, aí tem o sintoma histérico, você tem outras possibilidades psicopatológicas, então tudo bem. Mas, vejam só, o que eu quero trazer e chamar a atenção para vocês é que a pessoa que tem dificuldade de limites, ela sempre é a pessoa que tem como se fosse uma falta de pele.
Então, vamos imaginar que, por um lado, ela não tem a pele, como eu falei para vocês, né? A pele elástica, que se ela tomar um beliscão, dói, mas se ela tomar um carinho, ela dói, ela dói não, ela, enfim, ela vai achar bom, né, e tal. Olha meu ato falho, né? O carinho dói, né? Mas tá bom, porque às vezes pode acontecer também, né? Então, eu não sei, vou falar na minha análise. O Mas, carinho dói, aproveitando o teu ato falho aí, o carinho dói, é assim, digamos, essa mãe machucou o filho. Ele, na vida adulta, canalizou esse medo da mãe pela barata, porque ele agora não vai ter medo da mãe, que ele é adulto, né? E o carinho dói. Essa mãe que não deu carinho na infância, se for dar carinho na vida adulta, esse carinho vai servir? Esse carinho é bom ou ele dói? pode doer, não pode? A gente não recebe tanto isso. A violência. É que às vezes a mãe ela é o representante de si mesmo, porque às vezes a mãe da vida adulta, e o que mais acontece é isso, né? A diferença, aí a gente tem uma diferença de limite de tempo. Por quê? É um limite que eu tenho entre a minha vida infantil e a minha vida de agora. Então, assim, a minha mãe de agora, vamos pensar uma pessoa que teve uma mãe ruim, mas que depois ela ficou envelhecendo e ela virou uma senhorinha, que nem é boa, nem é ruim, nem nada. Mas vamos imaginar que a pessoa está dizendo assim, puta, essa mãe que eu vejo aqui, ela se confunde com a mãe apavorante da infância, e quando eu vejo essa mãe, ela me angustia muito. Isso é o que mais a gente vê na clínica. Não é? Então, a mãe, ela é a mãe da infância ali, mas ela já não é mais. Ela fala, racionalmente, eu só vejo ela como uma senhorinha. Mas, pelo fato de eu não ter uma certa dificuldade entre limites, não é? Então, essa mãe da infância, ela penetra a minha vida atual e faz, então, com que a minha mãe atual me angustie, assim como a barata, tá? Então, eu só queria responder aqui a Júlia, porque ela perguntou se a couraça vem do Reich. Olha, pode ser, Júlia, mas é que eu não li o Reich. Então, o que que eu acho? Eu acho muito possível, não é? Na minha cabeça, eu achei que eu estava sendo muito criativo, mas eu acho que você deve ter toda a razão, porque se você estava falando isso, ele já deve ter aparecido lá. Mas que bom, né? De certa forma, eu fico feliz quando eu invento um negócio. Às vezes a gente não inventa, né? Às vezes a gente já ouviu, e aí a gente cria um termo e fala. Puta merda, tinha um cara que tinha dito, eu ouvi e achei interessante, e ele ficou no meu inconsciente. Ah, oito coraças do Reich. Não conheço nenhuma delas. Mas, de certa forma, que bom que vocês estão me contando, que daí eu vou ter que estudar o Reich. E depois, a gente faz uma troca. Vocês vêm, eu vou falar de Green, vocês vão falar do Reich, porque eu não sei nada e tenho muito interesse. Não sei nada de Reich, mas gostaria muito de saber, tá bom? Então, eu acho que isso é muito bom, essa interlocução entre autores, muito interessante mesmo. Tá. O que que eu queria trazer aqui agora para vocês? Então, imagine a cena de um cérebro que é puro receptor de dor, não é? Imagina só um cérebro tal. Esse cérebro ele não conseguiu criar uma pele. E aí, ao invés de criar uma pele, o que que ele faz? Ele cria, vocês estão dizendo a couraça, mas vamos imaginar, ele cria um muro em volta dele, não é? Esse muro encoraçado. Qual que é o problema? Bom, ele não consegue se entender, então, com o exterior. Fica bem? Ok. É isso que o Green vai estar chamando de duplo limite, não é? Então, eu tenho uma parte muito molinha por dentro, mas por fora eu pareço muito durão. Mas quantos pacientes vocês já receberam assim? Poucos? Muitos? 3, meia dúzia? Porque, olha, para mim acontece muito. Eu vejo esse tipo de estrutura, ou seja, construir um duplo limite, e aí dentro desse duplo limite você vê que a pessoa está muito fragilizada, não é? Mas e você então tem que ter todo aquele trabalho para não cruzar esse muro de uma forma invasiva, porque se você fizer isso de cruzar o muro de uma forma invasiva, está fazendo justamente esse movimento que, por exemplo, uma mãe pode fazer com um bebê, não é? De nunca deixar ele ter as próprias ideias, as próprias coisas. Ela sempre está invadindo o espaço do bebê, né? Então a gente sente que esse espaço aéreo é o tempo todo ultrapassado, tá? Então, Olha, Eduardo, deixa eu só pois não. comentar uma coisa. Não sei se Claro. pode se dizer aqui. Por exemplo, na Gestalt você fala da permeabilidade
Isso, né? Então não isso, entra, ou quando ele é rígido, não entra e não sai, né? isso. Que ele é aquele ego impermeável. Quando é Aham. permeável, é aquele que pode ser invadido e pode extravasar. Então, assim, tem uma mistura com a realidade, né? Não tem um contorno. Então, a gente fala da permeabilidade. Exato. E aí, por isso que a ideia o Osier é o seguinte: você precisa de uma pele que seja porosa. Mas essa pele porosa, ela não significa que ela é totalmente transpassável, assim, ela só é porosa. Então você consegue ter trocas com o exterior, mas você consegue, de certa forma, também se manter separado, muito bem separado. Então, e não é só o limite, eu quero mostrar para vocês como não é só a ideia entre o exterior e o interior, não é? Porque, como eu disse para vocês, o limite é justamente o que permite a gente criar a realidade que não é dada, mas é criada, não é? É criada por quê? Porque a gente vai entrando em contato com esse exterior e vai simbolizando esse exterior, porque a gente está ali naquela zona de floresta, onde tem todas as bruxas, que é o que é justamente o que o Winnicott vai chamar do espaço transicional, que é o espaço do brincar, é o espaço de um repetir criativo, mas é um repetir criativo sempre com uma variação, então, e por isso, por causa das variações, eu consigo transformar sempre a realidade, não é? Essa ideia de falar, a realidade está lá fora e não se transforma, claro que se transforma, não é? Pode ser que, enfim, a natureza e a ideia que você tem de real não se transforma, mas a realidade é um conjunto de signos. Portanto, a gente transforma os signos cada vez que a gente vai para essa zona intermediária e fica construindo novos signos. Mas isso foi o que eu já falei para vocês. Então, o que eu queria dizer agora é o seguinte: vamos pensar que a gente tem limites nessa categoria que são dentro e fora, né? Então, tudo bem, dentro e fora, o bebê, como eu falei para vocês, primeiros meses, né? Ele depende desse cuidador, e aí, de vez em quando, ele não consegue criar essa primeira carapaça que separa o dentro e o fora, não é? Então, essa inconsistência pode causar um problema. Mas e, por exemplo, se eu tiver uma outra dificuldade que não seja exatamente entre o dentro e fora, mas seja entre a realidade e a fantasia? Entende? Eu tenho que ter um limite entre o que eu considero realidade. Veja, o que eu considero realidade é aquilo que, na minha cabeça, faz parte do conjunto de coisas que a gente compartilha como sendo a realidade, né? Então, eu vejo que, bom, tem coisas que eu sei que são fantasia da minha cabeça, tem coisas que eu acredito que são da realidade. E por que eu tenho essa crença? Por que eu faço essa aposta de que tem coisas que são reais? Não é? E aí você vai imaginar, por exemplo, sei lá, pessoas que têm certezas sobre a realidade completamente diferentes das suas. Não é? Então, isso é uma coisa muito interessante e a gente não deve apontar qual é o limite, nem do dentro e do fora para o paciente, porque a gente não sabe qual é o limite dele, e a gente também não deve apontar o limite entre o que é realidade e o que é ficção dentro da estrutura do paciente. Você não aponta, não é? A gente poderia dizer, não, mas é importante dar dados de realidade. Olha, eu acho que dados de realidade já é outra coisa, porque dados de realidade, eu falo assim, olha, o cara está lá e ele está se expondo a uma série de perigos e, por exemplo, ele está transando sim, sem preservativo pela cidade. Você fala, meu querido, você não pode contrair uma doença perigosa, né? Pode acontecer alguma questão. Então, isso é um dado de realidade que talvez seja importante a gente falar. Mas a gente não faz essa diferenciação. E por que pode acontecer um problema na diferenciação entre realidade e fantasia? Não é? O que pode causar isso? Imaginem essa mãe ambivalente demais num estado em que o bebê não é capaz de suportar a ambivalência. Então, por exemplo, a mãe é boa e a mãe é má. E aí o bebê ele precisa fazer essa integração, né, dessa posição esquizoparanoide com uma mãe, né, numa posição depressiva, mas ele tem uma dificuldade enorme porque essa mãe, quando ela é má, ela é angustiante demais, então ela causa uma excitação grande demais, portanto ele não consegue simbolizar a maldade da mãe. O que ele faz? Ele assume para ele a maldade da mãe, entende? Porque é melhor que ele seja mau e angustiado do que a mãe seja má, porque se a mãe for má, isso equivale à morte psíquica, porque a mãe, nesse momento, é o ambiente, é o mundo, né? Então, não vale a pena viver num mundo em que o mundo é mau, completamente mau, né? As coisas são más. Então, é melhor que eu sinta uma angústia, mas essa angústia fica controlada, e aí eu vou fazer uma cisão e vou idealizar essa mãe.
Então a mãe fica idealizada, eu sinto angústia, a coisa mais ou menos se resolve, mas essa angústia vai aparecer na nossa clínica. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aí é que essa mãe que era ambivalente demais, porque uma hora ela é carinhosa, outra hora ela destruía aquela criança, bom, então isso pode gerar uma dificuldade entre os limites entre a ficção e realidade. Não que a realidade também não seja uma forma ficcional, que a gente sabe que é, mas é uma forma ficcional que a gente diferencia das outras. Porque a gente fala, essa é uma ficção que eu compartilho com todo mundo. Por exemplo, a gente sabe que o Brasil, não é? Ele começa em determinado ponto do mapa e termina em determinado ponto. Isso é uma ficção? É. Por quê? Porque é criada, não é? Não é que Deus veio até e falou o Brasil aí, não, isso foi negociado, não é? As fronteiras foram se expandindo, foram sendo, enfim, foram acontecendo. Mas o que eu tenho aí é a ideia que a realidade também ela precisa de um limite que é entre aquilo que eu acho que é dentro da minha cabeça, né, que é a minha realidade psíquica, e a realidade objetiva, que é aquela realidade que a gente compartilha. Então, a gente compartilha a ideia de que o Brasil tem aquela forma no mapa. Né? Por outro lado, eu tenho aqui as minhas realidades psíquicas que mais ou menos eu sei diferenciar, tá certo? Mas a ambivalência, ela é de certa forma meio desestruturante em relação a limites, porque veja só, quando a mãe fala assim, ela vai para o bebê que quebrou o vaso e ela avança no bebê com aquela coisa que a Maria Minerva chama de um microfilicídio, não é? O bebê sente como se ele fosse ser assassinado porque ele está sendo odiado pela mãe nesse momento. E aí, no momento seguinte, a mãe está amando. Então, mas qual das duas que é a realidade certa? Ele não é capaz de julgar. Então, o julgamento dele é desmentido. E aí a gente entra com o Ferenczi. E olha a importância do Ferenczi na ideia do trauma, que faz, então, com que você não consiga construir esse limite, justamente porque, se você é desmentido o tempo todo, ou seja, eu tinha essa percepção, mas a minha mãe falou que não. Então, o que está certo? Eu ou minha mãe? Não sei. E aí eu não consigo lidar com esse não sei, porque esse não sei cria um negativo que não é um negativo da produtividade, é um negativo da criação, é um negativo do traumático. E o negativo do traumático, da falha em representar, é esse negativo, é o negativo da repetição, da pulsão de morte, da compulsão à repetição. Tá? Então, é bem importante a gente falar sobre isso. Tá, então, na psicose, a Cris pergunta, não existe essa diferença entre realidade e fantasia? A ideia é que não existe ninguém que é completamente sem nenhum limite, né? Então, a pessoa pode ter uma indiferenciação enorme entre realidade e fantasia, uma indiferenciação enorme, mas, ao mesmo tempo, ter alguns pontos em que ela consegue se manter dentro daquilo que a gente chama de realidade compartilhada. Né? Então, a questão é essa. E outra coisa é uma estrutura psicótica e o que é um surto psicótico e o que é, enfim, a psicose dentro das estruturas psiquiátricas são outras questões. Então, é complexo, tá? Só vou dizer isso que é complexo e não vou delimitar. Fala, Cláudia. Eu queria pedir para você falar de novo, resumidamente, sobre a repetição como ferramenta para a construção, né, a repetição que se dá de forma saudável, né? Uhum. E a repetição que se dá pela angústia. Tá. Não, mas se dá de forma saudável pela angústia também. Olha só, é Não, que não, mas acho que eu não perguntei direito. É a só pela repetição que angústia, se usa para criar e a outra que se usa para dar conta da negatividade. perfeito. Gente, eu não sei se alguém aqui atende criança, mas olha só, eu vou falar caso assim da minha filha. Olha só, ela está angustiada porque ela tem 7 anos e ela tem medo de ladrão agora. Ladrão é uma coisa que apareceu na vida dela como um significante, mas ela tem então no mundo da realidade interna dela uma coisa que ela não sabe muito bem diferenciar. E aí, o que que ela faz que eu acho muito interessante tem a ver com os limites. Ela cuida da porta. Ela, com 7 anos, ela é a única pessoa que vai lá e tranca a porta do apartamento. E aí, ela não só tranca a porta do apartamento, como ela vai lá e coloca um chinelinho dela em cima da maçaneta. Por que que ela coloca esse chinelinho? Porque, na explicação que ela me dá, ela é,
Se o ladrão tentar abrir, vai cair o chinelo dela no chão, a gente vai ouvir o chinelo cair, e aí a gente vai prestar atenção e aí a gente vai cuidar dela. Né? A dificuldade dela é que a nossa casa seja invadida. Olha só, ela está angustiada porque a nossa casa pode ser invadida, percebe? Por um ladrão. Alguém aí já teve pacientes que tem sonhos com ladrão, sonhos com alguém que vai entrar na sua casa, sonhos com alguém... Muita gente, porque a gente está justamente lidando com a angústia da entrada do outro no seu ambiente, desestruturando tudo. Desestruturando e trazendo caos para o seu mundo. Então, o que ela está fazendo? Ela está cuidando dessa porta. Mas quando ela está fazendo isso, fora isso, ela vai fazendo várias outras coisas, que é, por exemplo, brincar de ladrão. Brincar de polícia e ladrão. Se você não tinha medo do ladrão, justamente porque ela tinha medo do ladrão, que ela vai brincar de polícia e ladrão, e aí o ladrão começa a ser uma coisa que faz parte da ficção, mas ela está trabalhando com a angústia de que esse ladrão, então, se torne algo pensável. E aí, então, se esse ladrão não for mais o puro sentimento de angústia de que isso vai me atacar e desorganizar minha vida, e matar meus pais, e eu vou ser roubada, e o meu mundo vai acabar, meu mundo psíquico, ela tem como pensar no ladrão como, é essa coisa aqui que eu repeti, porque eu brinquei de ladrão umas 300 vezes, até que em algum momento, esse ladrão, para mim, ele ficou assim, dá para botar no bolso, porque ele é um ladrão que eu sei que não é bem assim, não é? Tem lá o porteiro do prédio, tem uns negócios. Então, e além disso, talvez a estrutura mental que ela está projetando na casa, porque no fundo o que ela tem medo é da invasão ao mundo simbólico dela, não é a casa, literalmente, mas quando ela protege a casa, ela está protegendo, né, o seu psiquismo, né? Então, através de um mecanismo de repetição. Repete, 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 simboliza, e aí a angústia dessa coisa que ela chama de ladrão, mas que ia desorganizar a casa, não angustia mais, tá? Então, isso é uma ideia. Qual que é a outra questão? O lado da repetição mortífera. O lado da repetição mortífera é essa que você, de fato, não tem nenhuma expectativa de encontrar o outro, porque se o outro está realmente muito distante, eu não quero nem simbolizar o outro, eu quero afastar, eu me volto para dentro, e aí eu vou encontrar aquilo que o Green chama de narcisismo de morte. Porque, veja, nesse movimento da minha filha com a casa, não tem algo de narcisismo? Tem, porque ela está construindo as fronteiras do eu dela. Então ela tá investindo libidinalmente no eu dela para reforçar as fronteiras? Sim. Narcisismo de vida. É importante. Nós precisamos ter narcisismo de vida e aí a gente vai criando coisas novas. Mas e o narcisismo de morte? É quando eu, então, faço, através da pulsão de morte, eu me volto para dentro e começo, então, a repetir num brincar compulsivo. Por exemplo, quando eu pego um cigarro e fumo, eu não estou tentando elaborar, eu só estou tentando fazer a angústia passar por um gesto mágico. Entende? Eu fumo e tal. Bom, a fumaça do cigarro tem alguma coisa ansiolítica? Não tem, mas o ato, não é que nem para o bebê chupar o dedo. De certa forma, você buscar uma repetição que ela é uma repetição mortífera. Não é mortífero porque o cigarro mata, mas é porque ela não tem uma conexão com o outro. É quando a pessoa, por exemplo, numa psicose, ela se volta para dentro, não é? E como um colega da clínica aqui fala, um psiquiatra fala assim, o psicótico ele vai tendo um ensimesmamento, ele vai se voltando para si, que é bem o que o Freud fala também na introdução ao narcisismo, que ele diz, bom, a pessoa que está com um dente doendo, ela só consegue pensar no dente, e o mundo inteiro dela é aquele dente. Então, esse voltar-se para dentro e repetir para si só, essa é uma repetição da pulsão de morte. Essa é uma repetição que traz o narcisismo de morte, não é? Que você está investindo no eu, mas é como se daí você não quer saber do que há lá fora. Eu só quero saber do que há nesse meu eu, e eu fico, então, numa estrutura praticamente masturbatória, não é? Porque tem um autoerotismo aí, mas essa é uma estrutura que não me leva ao contato com o outro, não é? E para nós não é interessante... Toque na compulsão alimentar, essas coisas. Isso, compulsão alimentar, tem uma série de coisas.
Então, a compulsão alimentar tem muito disso também, não é? Eu vou comer, 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 porque, bom, e aí tem uma questão dos limites também, não é? Eu quero colocar para dentro, não é, aquilo que estava lá fora, não é? Mas eu tenho que fazer isso não de forma a simbolizar o limite, mas de forma a desfazer ou a esquecer, não é, dessa minha impossibilidade do limite. Então, se você tem uma compulsão à repetição, você fica preso a essas fantasias que estão internalizadas. E aí você não consegue integrar isso à realidade externa de uma forma criativa, que, de certa maneira, é o que eu estou dizendo para vocês, que me parece que minha filha está fazendo quando ela tenta cuidar da porta de casa, né? Morrendo de medo, mas, ao mesmo tempo, controlando a angústia com um fazer criativo, tá? Então, a gente pode ter também um limite entre identidade e alteridade. E aí, naqueles jogos de projeção e introjeção, a gente percebe isso acontecendo o tempo todo, não é? Então, quando eu vejo, pô, mas isso que eu estou te acusando, no final das contas, eu estou projetando em você. Bom, tudo bem, porque a projeção e a introjeção são defesas muito arcaicas. Então, é normal que quando eu faça uma projeção, uma introjeção ou uma identificação projetiva, eu esteja confundindo identidade e alteridade, porque essas defesas são defesas muito antigas e que fazem parte de um momento em que não tinha essa diferenciação tão clara. Né? Se a gente pensar no Lacan, quando é que vem essa diferenciação mais clara? Naquilo que ele vai chamar de estágio do espelho. Né? Então, mas tem mesmo assim uma fase no estágio do espelho em que o eu e o outro se confundem. O eu daqui e o eu do espelho são, eu não sei quem é quem. Então a criancinha vem da escola e fala: o meu amiguinho me bateu. Você vai conversar com a professora: não, mas foi ele que bateu no amiguinho. Então, bom, ele está mentindo? Não, ele só não conseguiu perceber que ele faz alternações entre o que é da identidade e da alteridade, tá? Isso eu acho importante também a gente marcar, e eu estou pegando algumas anotações, porque eu quero que isso fique bem claro. Bom, eu não vou nem falar de por que tem essas falhas, mas eu já falei, inclusive, da falha no limite temporal, né? Então, o que é passado, o que é presente, o que é futuro, não é? Então, para muitas pessoas, esses limites não estão bem estabelecidos. Estão vendo como não é só o limite entre dentro e fora? Tem uma série de limites aí que a gente precisa ir criando, porque a gente cria e encontra, né? Como diz o Winnicott. Então, a ideia de mudança entre sujeito e objeto, não é? Isso é uma outra coisa, não é? Que pode falhar no nosso psiquismo, não é? Entre ser e fazer, não é? Que, por exemplo, você diferencia a experiência de simplesmente de existir, não é? Daquilo que é uma necessidade de fazer para justificar a sua existência. Quantos pacientes que vocês não têm que eles sentem que eu não mereço amor? Falo, não, mas por que você precisa merecer o amor? Porque ele não tem uma diferença entre o ser e o fazer. Então, ele não é amado porque ele é o filho, ele é amado porque ele faz um monte de coisa boa para a mãe. Não, mas e se você não fizer? E se você for você mesmo, será que você ainda podia ser amável? Possivelmente. Mas ele não consegue perceber isso, porque para ele precisa fazer ao invés de ser. Né? Então, quando a gente consegue que esse paciente simplesmente possa ser, aí, bom, ele entende que daí o que ele vai fazer já é secundário, entende? Mas ele perde essa diferenciação. Então, vocês vejam que é uma série de questões de limites que a gente traz aqui, mas eu espero que vocês entendam, sobretudo hoje, essa ideia do que é um duplo limite, ou seja, do que é essa coisa que vem, não é, tapar um buraco do meu simbólico, mas ao tapar o buraco, ele constrói uma muralha em volta de mim ou constrói uma bolha de fantasia em volta de mim. E de qualquer jeito faz com que eu só possa me relacionar comigo mesmo. Não tem aquelas pessoas que a gente conversa e fala, cara, mas no fundo você conversa com algum outro, com alguém que não seja você mesmo. Será que você não se relaciona só com você? Porque tudo que você vê fora, no fundo, só são suportes para as tuas fantasias. Meio que é mais ou menos assim com todo mundo, mas em diferentes graus, porque a gente vai simbolizando e quanto mais a gente consegue se abrir ao outro, ao negativo, menos a gente precisa usar esses artifícios, que a gente vai chamar de duplo limite, não é? Mas que a gente já chamou aí de couraça, daí veio o Reich, aconteceu um monte de coisa. Então,
a ideia é, se eu tiver a capacidade de trazer para o meu paciente, olha só, a parte mais importante, eu acho que de tudo que a gente falou hoje, a possibilidade de, sem um nível de excitação alto demais e nem baixo demais, chamar esse paciente para brincar, que é o quê? Construir no espaço da negatividade, ou seja, eu não sei o que você pode fazer, mas vamos brincar sobre isso? Vamos brincar sobre isso? O que talvez você imagina que você poderia fazer? Ah, eu queria ser um pirata e fazer tal coisa. É mesmo um pirata? Que legal. E como é que seria seu barco? Ah, meu barco teria muitos canhões, e tal. Por que teria muitos canhões? Ah, porque lá fora está muito mal. Blá, blá, blá. É fazer o que exatamente a minha filhinha está lá fazendo. Ela está tentando simbolizar o ladrão, que é a angústia. Então, se a gente consegue, entre um nível máximo de excitação e o nível mínimo, fazer esse paciente brincar, ótimo. Só que prestem atenção nesse detalhe que é o fundamental quando eu digo entre o nível máximo e o mínimo, você levar o paciente para brincar. Na negatividade, é o seguinte. Quando você, por exemplo, tem pacientes que têm uma transferência mais erótica e tudo mais, bom, o que você não pode fazer? Corresponder a esse erotismo, senão você aumenta o nível de excitação, percebe? Se você tem um paciente que tem, assim, uma transferência negativa, então ele está com raiva de você, você também não vai alimentar essa raiva, não é? Você vai agir de uma forma, assim, mais tranquila, mas você vai tentar sempre manter o nível de afetividade do paciente entre o nível mínimo e o máximo, não é? Para que nessa área, não é? Entre uma pulsão de morte e outra, você tenha uma pulsão de vida e que nessa pulsão de vida você possa agir sobre aquilo que é o negativo. E aí, ao invés de se angustiar sobre o negativo, que é o que acontece quando você está em um dos dois polos da excitação, você consegue, então, fazer com que haja simbolização. Você só consegue construir uma pele para o paciente, porque daí com a pele ele veste a pele, vai para a rua e está tudo bem, não é? No máximo ele vai tomar um beliscão, vai doer, ele vai reclamar, e vai se virar, porque ele vai saber lidar com o outro. Ele vai saber lidar com os problemas, com as dores, porque a negatividade que vem do outro vai ser suportável. Só que a negatividade não é suportável quando tua excitação está alta demais ou baixa demais. Então é isso que a gente produz na clínica. Um nível de excitação que seja entre uma coisa e outra, ou seja, intermediário. E aí, nesse nível de excitação intermediário, você então começa a produzir coisas. E quais coisas? Não sei. Aí abracem o ciclo dessas cadeias que vão aparecendo, não é, dos significantes aí com os pacientes de vocês. Tá bem? Então, esse era o meu, sim, o Eupélido de Anzier. É isso mesmo. Bom, então, gente, era isso, não é? Assim, desculpem novamente, né? Porque eu sempre eu estou indo até 1 hora. Aliás, eu vou fazer talvez a aula que vem desse jeito, acho que, enfim, é isso. Minhas repetições, né, vão causando talvez alguma simbolização. O pessoal já está conseguindo até simbolizar a fome, não é que sente e fala, essa fome que no primeiro dia era por angústia, esse cara não vai parar de falar. Hoje ela já é uma coisa que dá para a gente simbolizar, porque a gente repete o nível de excitação que vocês conseguem e eu também aguentar. Beleza, gente? Então, me parece que era isso. Espero que tenha contribuído aí com a teoria de vocês, com a clínica de vocês, e vejo na semana que vem, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até lá. Gratidão, professor. Obrigada.